Olá, hoje é dia 24 de setembro de 2015 e essa é a 61ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Daqui de Belo Horizonte, recuperando de uma gripe, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, quase derretendo com calor, eu sou o Felipe Men. Tudo bem, Caio? Tudo massa, cabeça. Como é que estão as coisas por aí? Quentes. E secas, né, cara? Aqui o negócio tá seco também, tá fogo. Absurdamente quente e seco. Mas isso não impede que a gente faça mais um episódio e recupere a audiência nessa nossa empreitada digital, né, cara? Exatamente. Então, recuperando a audiência perdida do Ainda Sem Nome. Depois, agora sem Masterchef e com mais uma polemiquinha aí. É isso aí. Hoje a pauta tá cheia, né, cabeça? Hoje a pauta tá cheia. Mas antes da gente começar, queria só dar aquele agradecimento aos que deixaram seus 2 centavos de comentário. É isso aí, galera. Edição número 60. Foi o Renato, o Gilber, Narcélio Filho, Camponés 2 vezes. Isso aí. É isso aí, galera. Obrigado pelos comentários. E você que está escutando agora, você pode deixar os seus comentários sobre tudo que a gente fala por aqui, sugestão de pauta, lá no aindasemno.me, que também é o mesmo lugar onde você vai encontrar os links para todas as plataformas sociais onde a gente, tenta estar. Exatamente. O aindasemno.me, inclusive de cara nova, site novo, sair do forno aí. Isso, que eu gostei pra caramba, viu? Tá bonito. Agora o negócio tá bacana. Kudos para o Felipe Ben, que achou esse tema bacana e que ficou realmente bem legal. Eu até podia falar que fui eu que programei, mas eu só tive que fazer uma buscazinha no Team Forest e tá tudo certo. Tá certo, mas ainda assim ficou muito bacana esse playerzão aí. Se você está no site, você está vendo uma coisa que eu acho bacana. Isso aí, cabeça, vamos aos assuntos de hoje? Vamos aos assuntos de hoje. A gente pode começar, Caio, com o tiro pela culatra que a revista TPM fez no Facebook, né? Isso. Pra quem não acompanhou, acho que foi ontem é atemporal demais, no dia 21 de setembro, a revista TPM postou na sua página do Facebook que a edição vindoura seria sobre sexo e tecnologia e pediu para que os leitores e fãs da revista mandassem nudes para eles. Pois é, isso daí deu uma controvérsia danada, comentários raivosos de tudo quanto é lugar e, cabeça, tendo a concordar com as pessoas que não gostaram da coisa, viu? Exatamente, eu vi alguns comentários elogiando a ousadia da revista TPM de vazar, entre aspas, os nudes dos leitores maiores de 18 anos, né? Aham. Mas, cara, ficou esquisito, pegou mal. Pegou mal porque existe todo um esforço, na verdade vários esforços separados aí, espalhados pelo mundo, de pessoas que querem justamente diminuir isso, né, cara? E eu imagino que até certo ponto o texto da revista venha a argumentar nesse sentido, mas para fazer isso você não precisa vazar essas imagens, né? Você não precisa, mesmo que elas tenham sido autorizadas e subidas pelas próprias pessoas, até onde a gente consegue entender, não é a coisa mais legal você, para falar de uma coisa, ter que mostrar aquela coisa. Eu acho que você pode abordar o tema de um jeito diferente, né? Tem umas iniciativas que são muito bacanas, tem acho que é brasileira essa iniciativa, um Museu da Genitália, para desmistificar aquela coisa que a indústria pornográfica faz de perfeição da genitália e que aí você vai lá numa cabininha. Você já viu isso, cabeça? Não, isso eu nunca vi, não. Eu vi uma iniciativa dessa, acho que é em São Paulo, aí tem um cara e uma moça, que eles montaram um museu da genitália, você vai numa cabininha, tira a foto só da sua genitália e depois eles colocam isso num mural para você ver genitálias. Mas a onda não é você ficar vendo genitália, é para mostrar que tem genitália de tudo quanto é jeito, para a gente parar de achar que tem que ser de um jeito específico. Exatamente. Né? É aquele negócio de body awareness, né? De você estar satisfeito com o seu corpo do jeito que ele é e tal. Então eu acho que tem um monte de jeito de você tratar isso e entrar na ondinha do manda nude, não sei se é a melhor coisa, né? Eu acho que é muito... eu vi alguém comentando lá, é muito catação de clique, né? Assim, vamos botar isso e as pessoas vão querer clicar e tal, e não acho que é a melhor abordagem possível.
O Manda Nude, ele faz até a gente pode até fazer uma referência à postagem do episódio da semana passada, quando a gente estava discutindo a questão das marcas no Twitter, né? Tipo, quando você usa essa hashtag, que já é uma zoeira, mas completamente fora de contexto, ela vira um caça-clique total. Isso, e aí a resposta assim, da Helmas foi muito legal, né? Seja menos. Seja menos. E eu acho que a TPM nesse caso podia ser menos também. Porque, ok, se desse certo, seria uma ousadia e todo mundo iria elogiar essa ousadia, de certa forma. Uhum. Mas quando até o texto, o pedido de desculpas e esclarecimento da revista, quando deixa bem claro que que a matéria não seria sobre revenge porn, Uhum. deixa claro que o maior medo era exatamente você pedir nudes e o cara mandar nude da ex-namorada, Exato. mandar nude dele, a ex-namorada mandar nude do cara. Pois é, Enfim, eu acho que é um esforço desperdiçado, né, cara? Eu acho que tudo é uma questão de abordagem. E também tem uma coisa, né, cabeça? Às vezes a ideia da revista era totalmente outra, mas como foi necessária a intervenção ou a interação com o Facebook, a galera faz um julgamento inicial muito forte, né, sempre. Então talvez é o jeito que foi colocado, vamos ver, vamos dar o voto de confiança que talvez há noção na redação da TPM e da Trip para o assunto ser tratado de um jeito menos babaca, mas a questão no primeiro momento a galera fritou no Facebook e é uma característica também da plataforma, né, bicho? A galera frita rapidamente e aí vira uma flame war gigantesca, né? Pro trem rapidamente virar guerra, tiro, porrada e bomba, o negócio é rápido. Não custa muito, né? Não custa muito. Pois é, os meus 2 centavos sobre o assunto não precisava da revista ter essa abordagem. Eu acho que se você quer falar sobre o assunto, você não precisa mostrar explicitamente a coisa. Você não precisa ser visual para falar das coisas, sabe? Eu tava lembrando, cara, bem rapidamente pra gente não avançar muito, não sei se foi a propaganda de quem, quando... Ah, lembrei. Era uma propaganda que tinha a Sabrina Sato. Começava com um videozinho dela aparentemente saindo da cama e indo pro banheiro, filmado do ponto de vista do cara que estava com ela na cama. Uhum. E aí ela falou, isso não aconteceu comigo, mas poderia acontecer com várias pessoas. E aconteceu, e aí colocaram 2 meninas como personagem da matéria, que elas foram vítimas de revenge porn, tiveram as fotos divulgadas e tal, e isso é uma coisa ridícula. Uhum. Tipo, o cara que faz isso, ele é um idiota. Completamente. E a culpa não é da mulher, registre-se. De jeito nenhum. E aí avança. E eu falando, pô, olha que legal, bicho. Tipo, Sabrina Sato se envolvendo nisso, uma pessoa relevante, né? Uhum. E aí vira assim, também tem alguém que nunca vaza as coisas, e é o absorvente X. Eu falei, porra, bicho, sério? Vocês gastaram um tema tão importante pra fazer uma propaganda ridícula. De absorvente íntimo, né, cara? Exatamente. Então, às vezes, tem que ter muito cuidado na hora de abordar esse assunto. E eu acho que não foi o caso. Da revista a intenção, TPM. talvez a TPM tenha sido essa, mas eu acho que desvirtuou rapidamente. Desvirtua rapidamente e realmente, não tem outra palavra, não. Desvirtua e a motivação inicial se perde. Então eu acho que é legal a gente pensar de outra forma, né, cara? Sim. É isso aí. Bom, se você tem alguma coisa para falar sobre esse assunto, entra lá no aindasemno.me e deixa o seu comentário. Quem sabe a visão aqui que eu e o Cabeça estamos tendo sobre esse assunto não é compatível com a sua e você tem alguma coisa para dizer, vai lá e conversa. E a gente pode evoluir nesse aspecto. É isso aí, né, Cabeça? Exatamente. Deixe seu comentário e seu ponto de vista por obséquio. É isso aí. Próximo assunto, meu caro. Próximo assunto. Cara, a gente tá mais rápido que o Usain Bolt nos 100 metros rasos aqui, velho. Tamo que tamo. Cara, o próximo assunto, ele veio de uma postagem que eu vi no Facebook do Daniel Rocha. Que foi uma propaganda da GE sobre
What's the matter with Owen? Qual é o problema do Owen? Onde são 3 anúncios onde o Owen, o personagem, fala que vai trabalhar na GE e as pessoas não entendem direito o que ele vai fazer na GE. Isso, e aí foi falando, poxa, você vai ser um desenvolvedor, você vai ser um developer na GE? Aí a galera fica até meio, como assim, né? E o último anúncio é ele falando do seu trabalho na GE com um cara que tem um aplicativo que vende frutas para cachorros, ou algo do tipo. Não, manda emojis para cachorros. E cria essa discussão sobre tipo, quando empresas.com ou aplicativos começam a valer mais do que empresas coisas físicas. De tijolo e cimento. Exatamente. E eu não sei, cara, se às vezes a gente onde que essa briga vai parar, entendeu? Eu ia falar de supervalorização de apps, mas acho que não é o caso. Talvez não seja, né, cara? Mas é uma coisa de a gente ficar sempre voltando àquela coisa recorrente de 1998 e 99, que é de uma coisa digital ter o seu valor potencial muito explorado, muito exacerbado e ovacionado, e não necessariamente esse valor, esse potencial se concretiza, mesmo porque esse mundo que a gente vive das coisas digitais, ele é um mundo muito efêmero, as coisas ganham e perdem valor muito rapidamente. Não que isso não aconteça com as empresas de tijolo e cimento, né, de forma alguma, mas é que, como tudo é muito rápido, né, o digital é muito catalisador, né, as coisas acontecem muito rapidamente. Então eu acho que é uma chamadinha de atenção para aquilo que a gente viveu já uma vez. Não que a gente esteja numa bolha hoje, eu não acho que a gente esteja, mas para a gente parar de ovacionar apenas as coisas digitais. Tipo, se você arranjou um emprego no Spotify, esse emprego é mais legal do que você arranjar um emprego, sei lá, na GE, ou sei lá, numa HP, né? A questão, e aí a gente faz o link até para o terceiro assunto, que a gente realmente não está numa bolha, eu concordo. Agora, tem uma diferença entre as próprias digitais, né? Você tem coisas 100% efêmeras, tipo o Snapchat, que vale 16 bilhões de dólares hoje. Um Spotify, talvez, e estabelecidos, Apple, Google, Facebook e tal, que talvez não sejam mais o hype, mas que também valem muito, né? Não tem nem discussão sobre isso. Talvez o que chama atenção para essas empresas é sempre o jeito de trabalho, né, cara? Aquele negócio de você propagandear que é um ambiente de trabalho muito bacana, um ambiente novo de trabalho e tal, e que essas grandes corporações são mais sisudas, são mais caretonas. Então é bacana você trabalhar num lugar mais interessante. Mas isso é complicado, né, cara? Nós dois já trabalhamos numa empresa que se vangloriava de falar que a galera jogava Doom na hora do almoço, né, Quake na hora do almoço, e no final das contas não era o melhor lugar de todos para trabalhar, né? Não foi bom, assim, foi bom enquanto durou, né? Foi bom enquanto durou. Né? Foi bom até os salários começarem a atrasar. Exatamente. Mas, cara, tem um outro ponto aí que eu acho que essa chamada de atenção da GE tem a ver, o quão às vezes os empregos nos digitais ou numa área mais de inovação de uma GE, eles podem ser, esses empregos eles são abstratos para o público geral, entendeu? Eu acho que isso é uma chamada de atenção primeiro para colocar que tudo é trabalho, de certa forma, e que existem até um contraponto ao que a gente falou na edição 59 sobre a World Skills, que existem vários outros trabalhos onde você não necessariamente põe a mão nas coisas, entendeu? Entendi. Pois é, cara, e tem uma coisa também, eu acho que é uma tentativa da GE no segundo anúncio, em que ele o Owen vai falar para os pais dele que ele arranjou um emprego na GE, e o pai todo orgulhoso dá a marreta que o avô dele trabalhou na GE usando aquela marreta, né? E tem uma coisa bem legal aí de referências implícitas de marreta com desenvolvimento, né? Mas é que o pai fala, não, agora você vai trabalhar na manufatura, é isso aí, cara, é isso aí que é o bacana. Por quê? Naquela época, né, de 2 gerações para trás,
trabalhar na manufatura é o que era, cara. Era onde tinha um futuro garantido, né? A galera tinha uma coisa bem clara, um futuro claro e bem sucedido, né? E hoje esse futuro claro e bem sucedido está no desenvolvimento. E aí eu entendo essa campanha como uma iniciativa da GE de mostrar, olha, a gente ainda existe e a gente faz desenvolvimento de software, a gente faz software e você pode enxergar aqui um lugar legal para trabalhar. Eu imagino que a GE esteja tendo problemas para encontrar funcionários bacanas para trabalhar com software, porque está todo mundo querendo trabalhar no Facebook e no Google, né? No Twitter acho que a galera não está muito mais afim de trabalhar, não. Mas a galera está querendo trabalhar no Facebook e no Google, ou na Apple, né? E aí eles estão tentando mostrar que não, a gente é bacana também. Ou na Tesla, né? A galera quer trabalhar na Tesla agora. Ou no SpaceX. É. Tem isso aí, Caio, tem muito também, assim, eu acho que uma clara diferença um conflito de gerações, onde você vê, assim, se a gente pegar esse segundo anúncio com o pai do Owen, a família do Owen, onde você tem um cara, e eu vi isso muito, muito perto de mim, com um familiar que estava trabalhando na General Motors, e tinha 5, 6 anos de casa e resolveu fazer outra coisa da vida, e parece que um tio ou um parente dele que ficou assim, não, mas eu achei que ele ia ganhar o relógio de 25 anos de trabalho da GM, que é uma grande empresa que cuida das pessoas, etc e tal. Então tem esse conflito entre as grandes que são engessadas, que tem pessoas que ficam lá durante anos, e eu não sei se os jovens falam, não quero isso pra mim, eu quero ficar pulando de 2... Hoje 2 anos é muita coisa, sabe? Pois é, isso me assusta. Eu não sei se me assusta tanto assim. Às vezes você fez o que você tinha que fazer em 2 anos, 3 anos. Me assusta. Depende da quantidade de desafio que você vai ter nesse tempo todo, entendeu? Pois é, mas me assusta muito, cabeça, quando eu vou conversar com o aluno e o cara fala, eu estou querendo fazer esse curso para me atualizar, porque eu me formei em 2013 e estou desatualizado. Eu falei, caramba. Ah, sim, ok. Que isso? E aí é a mesma lógica, né? Assim, de que em 2 anos você já viveu tudo que você tinha que viver. Não necessariamente. Não quer dizer que você tenha que fazer carreira de décadas em todas as empresas que você trabalha. Mas a coisa está realmente, muito efêmera, né? Parece que a gente vive num mundo de álcool, que tudo evapora rapidinho, a coisa, né, perdeu a graça rapidamente. Não sei se tem que ser assim, cara. Até porque, Caio, quando você pega o mundo, se você pegar o digital, apps e redes sociais efêmeras, quando você vê o histórico de quem trabalhou, quem fundou, o cara já passou por 5, 6 antes, entendeu? Ele tem 32 anos de idade. Então, eu acho que é uma característica agora. Não se pode querer ter o mundo todo em 2 anos, achar que você está desatualizado em 6 meses, ou como eu ouvi do meu pai uma vez, que um cara chegou para trabalhar com ele e falou, putz, não vai acontecer nada comigo, não vou ser promovido, tem 3 meses que eu tô aqui. Você tem que trabalhar primeiro, cara. 3 meses, cara, eu tô começando a perceber se você é uma pessoa decente com 3 meses. Exatamente. 3 meses é o tempo que você demora pra trocar alguém, velho. Né? Tipo, um cara saiu, você põe outro no lugar, com 3 meses ele mais ou menos vai começar a ter o mesmo nível de produtividade do cara que saiu. Então, é foda. É fogo. Mas enfim, tá aí. Mas mas é uma discussão? É uma discussão pra gente super relevante quando a gente traz isso pro digital, pra comunicação digital. Eu acho que tem muita gente que escuta o podcast que vai poder dar uma contribuição para o assunto. Isso, então façam isso lá no aindasemno.me, deixe o seu comentário sobre isso e fale inclusive se você gostou dessa campanha. Eu achei particularmente interessante, eu achei bacana. Ajuda a tirar um pouco da cara sisuda da GE, daquele negócio de Jack Welch da vida. Cara, olha essa referência, cara. Você começa a trazer a GE, que é do Jack Welch, o cara que é o exemplo para o empresariado e etc e tal, e você começa a trazer para os caras que talvez serão um deles pode ser o CEO daqui a 10 anos, entendeu? Pois é, não. E vai ter uma história totalmente diferente do Jack Welch, do cara que leu Jack Welch. E não tem nem o Jack Welch como uma referência de
de De gestão, liderança, isso. ou gestão, empreendedorismo, que seja. Não, isso é sintomático, né, cara? Quando eu fui ver os anúncios aqui da GE, eu me lembrei, no segundo anúncio, eu me lembrei de um livro, o The Toyota Way, né, que fala da história da Toyota com a General Motors nos Estados Unidos e tal, enfim, da resistência dos funcionários da General Motors. Aí eu comecei a fazer associações de como que aquele tipo de empresa era enxergado hoje. E por isso essa iniciativa, né? Mas enfim, aí os desdobramentos têm que aparecer em outro momento. Vamos esperar o negócio amadurecer. Mas é isso, a gente quer ouvir os comentários no aindasemno.me. Deixa lá os seus 2 centavos e vai ser bacana saber o que você pensa sobre esse assunto. Próximo item da pauta, cabeça. Próximo item da pauta vem de do comentário do Camponês nas 2 últimas edições sobre plataformas descentralizadas e também de uma postagem que saiu no Farol Jornalismo 63 sobre a briga da Apple, Facebook, Google e a distribuição de conteúdo. Uhum. Você quer fazer a introdução, Caio? Pois é, cara, o esquema que o Camponês fala, para a gente abordar mais rapidamente, embora ele seja extremamente profundo e complexo, é a história de você ter plataformas de distribuição de conteúdo completamente descentralizadas. Aí o Camponês dá uma dica lá do Twister, que seria uma alternativa descentralizada de Twitter, de microblog. E, enfim, à primeira vista a gente não enxerga uma necessidade imediata de adotarmos essa plataforma, né? Por quê? Porque até o momento o Twitter tem se mostrado mais amigo do usuário, né? Defensor dos interesses do usuário e não controla o que aparece das suas publicações para os seus seguidores e etc. E até o momento não tirou ninguém, não deletou ninguém por alguma coisa que alguém tenha falado ou escrito no Twitter. Mas ainda assim, uma coisa importante lá do tal do Twister, que a gente deve prestar atenção, é que ele não é controlado por ninguém, ele funciona na mesma lógica do BitTorrent e das redes peer-to-peer, que não tem jeito de desligar, o que é uma coisa que o meu lado GNU adora, né, que é assim, não há controle, não tem como alguém chegar e falar assim, como o Mubarak fez lá, desliga esse negócio aí, desliga a internet, não deixa a galera usar mais, né? E que eu acho que é muito importante, né? Não tem como alguém controlar o que acontece ali. Isso é muito bom e também tem um potencial de você também ter aquele hospedar discurso de ódio e etc, que é uma controvérsia danada que aparece até no Reddit, mas isso é outra história. Eu só acho que no nosso contexto, por enquanto ainda não é necessário, mas a gente deve ficar sempre de olho nesse tipo de plataforma, porque pode ser que algum dia ela seja a plataforma para a gente utilizar e conseguir se desvencilhar dos grandes irmãos, né? O Twitter, essa postura não cooperativa com a NSA, por exemplo, e toda essa liberdade é até motivo de crítica quando, por exemplo, o Estado Islâmico usa a plataforma para pôr as fotos e os vídeos bizarrões que eles fazem, entendeu? Uhum. Uma vez eu vi, não sei, algum jornalista gringo falando assim, bicho, mas o Twitter não vai parar isso? Tipo, aparentemente não. E não deve, né, cara? Não deve. Que bom que não faz, né? Que bom que não... É meio dúbio você falar que bom que não faz, sacou? Porque é tão cruel o negócio que você fala, eu não queria ver isso, velho. E como você não tem controle, alguém pode dar um retweet e o máximo que vai aparecer é assim, olha, esta imagem é gráfica, é forte. Alguém já deu um flag nela. Mas ainda assim é louvável o fato de ser aparentemente um lugar de 100% de liberdade de expressão, entendeu? Pois é, eu acho que esses lugares devem existir, as pessoas têm que ter essas plataformas. Eu entendo que é mais fácil, aí já fazendo a migração para o assunto central, né, que a gente está querendo discutir, eu acho que quando você controla o seu conteúdo, você tem mais chance de garantir isso, né, ao invés de usar uma plataforma de outrem. Mas também isso não é trivial, da mesma forma que não é trivial você utilizar o nosso amigo Twister. O processo para utilizar o Twister é um processo complicado. Da mesma forma que quem se fala lá que você se preocupa com segurança, você tem que navegar na web usando Tor.
Mas o Tor não é trivial, cara. Não é uma coisa que você fala para, sei lá, para sua tia que ela tem que usar o Tor. É mais fácil você se dar mal do que você se dar bem usando o Tor. É mais fácil você deixar alguma porta aberta para alguém que está com intenções não muito nobres fazer alguma traquinagem com você do que você se dar bem e garantir a sua privacidade. Esse é um assunto, cabeça, que eu acho que é o assunto mais importante que a gente vai ter de discussão nos próximos anos. A gente não está atentando para isso, mas é um assunto dos mais importantes, que é como que a gente fornece informação o tempo todo quando a gente está usando essas plataformas e como que essas informações voltam para a gente. Elas são utilizadas, processadas e elas voltam para a gente, nesse primeiro momento, em forma de publicidade. Então, nesse primeiro momento, em forma de publicidade, tem um monte de gente que fala, não, aí não tem problema, a publicidade vai ser direcionada, vai ser bacana, vai ser legal, e isso é bom pra gente. É uma troca, como diz lá o Jeff Jarvis, lá no Public Parts, ele fala, essa é uma troca legal, isso não é uma troca ruim. Mas tem muito mais potencial além de apenas publicidade, né, cara, dessa vigilância. Você tem questão que envolve só uma olhadinha mais atenta, você vê lá, seguradora que tem acesso ao seu GPS vai fazer uma cotação do seu seguro, da renovação do seu seguro de carro baseada no seu hábito no último ano. Então pode falar, olha, você tem um comportamento meio suspeito, eu vou aumentar o seu seguro. Então você fica estacionando o seu carro em umas regiões não muito boas, por isso seu seguro vai ser mais caro. Então, e aí o Detran, se ele tem acesso aos dados do seu GPS também, ele pode te multar automaticamente, né, bicho? Sem precisar nem ter radar na rua. Então tem um monte de coisa que é complicada quando você centraliza, quando você fornece esses dados e quando você dá o controle para outra pessoa, para uma empresa. Os americanos, e esse modelo que a gente tem de empreendedorismo brasileiro, essas startups brasileiras, seguem o modus operandi americano, que é de o cara ser mais voltado a ser libertário, né, que é menos participação do Estado, o Estado sem botar a mão na coisa, deixa que o mercado se autorregula e tal. E a gente sabe que esse tipo de procedimento não é o mais benéfico para o cidadão, ele é o mais benéfico para quem tem mais. É a água correndo para o mar mais rapidamente ainda. E se você dá o controle para uma empresa, a coisa começa a ficar não muito boa, né? Será que eu estou devaneando demais, cara? Cara, sim, mas de uma maneira relevante, entendeu? Essa questão, mas eu só tenho medo da gente fugir um pouco do que... Porque a questão da privacidade, ela é importante, muito importante. E eu fiquei pensando, por exemplo, quando você fala do GPS do seu carro, você está usando um Apple Watch ou qualquer outro dispositivo que mede sua saúde. E, ok, isso pode ser usado quando você passar mal, chamar um carro de emergência, mas pode ser usado pela sua seguradora de saúde para falar, cara, eu vou te cobrar mais porque você está se colocando no limite, ou eu vejo que você não está tão bem de saúde igual você disse que está. Mas é uma discussão que a gente pode abordar com certeza nos próximos. Pra gente não fugir do tema. O tema aqui ele é muito mais voltado para a coisa do conteúdo em si, quem é dono do conteúdo. E eu tendo, talvez seja a minha cabeça de mais velho, né? Eu já estou virando aquele velho que quer que as pessoas saiam do seu gramado, as crianças saiam do gramado, mas eu tendo a valorizar quando o conteúdo ele é colocado na própria plataforma da pessoa. Sabe, é uma coisa meio boba, meio antiquada, quando eu vejo as pessoas migrando os seus blogs, os seus sites e empresas. Eu acho isso... Eu adoro dar exemplo de empresa que entrou na modinha e falou, a gente não tem mais site, agora a gente tem fanpage no Facebook, que a gente está onde as pessoas estão e tudo mais. E essas empresas se ferram de uma maneira tão grande, porque agora você delega o seu alcance, o seu potencial de alcance a uma empresa que quer ganhar dinheiro no mesmo molde da mídia de massa. Se você quer chegar a mais gente, você tem que pagar. Ao passo que se você tem um site, as pessoas vão até o seu site porque elas querem e quem quiser ir até o seu site vai. Né? Na sua fanpage as pessoas vão se lembrar de você se você pagar para o Facebook para ter um alcance maior, porque o seu alcance orgânico tende a decair proporcionalmente. Então é uma visão muito obtusa, na minha opinião, das empresas e das pessoas que saem das suas plataformas, abandonam as suas próprias plataformas que elas têm controle sobre o conteúdo e adotam plataformas que você não tem controle nenhum. Eu não vi, até hoje, nenhuma justificativa plausível o suficiente para falar, não, a sua migração do seu conteúdo para o Medium, por exemplo, ou para o Facebook, foi acertada.
Eu não vejo nada de bacana nisso. Você falar assim, eu tinha o meu conteúdo no meu blog, agora o meu conteúdo vai para o Medium e assim é melhor. Eu não vejo nenhum tipo de argumento falando que por que isso é melhor. Eu acho que vai ser sempre... Sabe o que eu acho quando eu vejo um texto no Medium? Eu acho essa pessoa ela tem preguiça e ela não tem capacidade técnica de fazer uma coisa simples, e aí ela tem preguiça e ela não está esperando ter frequência nas suas publicações, aí ela vai lá e escreve nessa plataforminha e que se exploda. Eu enxergo isso, sabe? A mesma coisa que uma vez, quando eu adotei um tema no meu site pessoal, eu adotei o tema, acho que se eu não me engano era o tema K2, era um tema bem defaultzão do WordPress. E o Marco Gomes comentou, nossa, sempre que eu vejo um tema K2, eu penso que o cara é um amador, porque é tipo um tema default. Ele comentou isso e eu fiquei pensando, pois é bem por aí mesmo, né? E quando eu vejo alguém no Medium, eu vejo essa mesma coisa, assim, cara, você tem um conteúdo, mas você postou nessa plataforma aqui que não dá nem para eu ler direito os seus outros conteúdos, é um processo complicado, fica com aquela bobagem, um visual que é muito pasteurizado, todos os textos, todo o conteúdo no Medium tem o mesmo visualzinho, fica uma coisa muito pasteurizada, não tem personalidade. Por mais que seu texto seja bom, Caio César, quando eu leio um texto no Medium, eu olho e falo assim, tudo bem, cara, mas você é um preguiçoso, sacou? Caio, eu, assim, pensando, eu discordo quando o cara ele é um preguiçoso, porque às vezes ele não sabe como setar uma plataforma para ele, por exemplo. Sim. Porque era igual o que acontecia no Blogger, quando acontecia no WordPress, esses WordPress.com, Blogger, Blogspot.com. Mas mesmo que seja, cabeça, só para te furar aí, quando eu falo plataforma própria, eu falo até assim, vai lá, põe o WordPress.com e põe seus textos lá. Sabe por quê? A navegação no Medium ela é muito difusa. Você lê um texto de uma pessoa e aí a recomendação é um texto agora de outra pessoa. Não é assim. Entendeu? Então, não é uma coisa de eu li o texto do Cabeça, agora eu quero ler mais coisas do Cabeça. O jeito de fazer isso no Medium é mais complicado do que se fosse um cabeça.blogspot.com ou cabeça.wordpress.com. Se é medium /cabeça não sei o que, um código maluco lá, porque o URL já não é mais interessante. E quando eu termino de ler o seu texto e que fala lá que você gasta 7 minutos para ler esse texto, que é uma coisa super relevante também, eu vou ver uma recomendação do texto do Zé da Esquina. Assim, bicho, eu quero ler o outro texto do Cabeça. Cadê o outro texto do Cabeça? E isso não é trivial, não é simples. É igual o LinkedIn Post, por exemplo, que você põe um post lá e você rola esperando que vai aparecer um outro post do Caio e de repente aparece um post da Ariana Huffington. Pois é. Ou um post do Zé da Esquina. Por um lado, eu entendo que pode ser uma estratégia para o cara achar que tem relevância. Tipo, olha, meu texto está junto ao texto da Ariana Huffington. Oh. Mas não vai ser assim. Ainda assim, você tem que achar, seu texto tem que ser... você tem que contar com a boa vontade do editor do LinkedIn para selecioná-lo como um texto relevante, essa porcaria toda. Uhum. O que eu acho que... E aí, de certa forma, o LinkedIn vira um Medium para o mundo corporativo, sacou? Uhum. Enquanto o Medium pode ser a plataforma dos criativos, etc e tal, você tem uma para o mundo corporativo e eu já estou vendo ali muita gente fazer mau uso dela. Mas isso é outra discussão. Não, dá um outro, ainda sem nome, só sobre o LinkedIn. O que me preocupa nessa questão de Medium e de centralização, na verdade, é que igual acho que foi na semana passada ou na semana retrasada que o aplicativo mais anunciado e mais promovido na loja da Apple era um aplicativo que bloqueia anúncios, né? Uhum. O que é um grande paradoxo. Mas que faz sentido quando a Apple quer começar a bloquear os anúncios do Google. E aí você vai cerceando as plataformas de publicação para conseguir garantir que só o seu conteúdo na sua plataforma seja visto. E isso é um perigo, isso é um problema. Isso é um problema grave e eu acho que é o legado do Steve Jobs quando ele falou que ele ia ser termonuclear contra o Google, né? Ele está conseguindo, né? Mesmo no além. No
post-mortem dele, ele tá conseguindo fazer isso. E aí vem vai estar nas notas do episódio, e é uma aspas que o Farol Jornalismo colocou, que é o Evan Williams falando que a ideia não é criar mais website, que o site pessoal não vai ter mais sentido. A internet vai ser um lugar onde bilhões de pessoas acessam milhões de websites. Ele não será um lugar para isso. Será um lugar onde o conteúdo estará em websites centralizados. Pois é, e isso me dá um medo, cara, porque quando eu primeiro tive contato com as ferramentas de mídia social, aquilo me fascinou tanto, que a possibilidade de qualquer um falar qualquer coisa que queira, que quando eu vejo umas propostas dessas, de centralizar o conteúdo e etc., eu fico com medo. Talvez, de novo, seja a minha cabeça de velho, mas remete a uma coisa que um link que a Patrícia Lousada compartilhou lá no Facebook, que é a história do iraniano que ficou preso porque era um ativista pela liberdade de expressão e etc., contra a censura, e o Hussein Derakhshiar, blá 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 blá, o nome dele. E ele ficou preso, ficou sem acessar a internet por 6 anos. Quando ele volta e ele vê em 2014 como que a web tá, ele fica meio preocupado porque agora parece que a coisa tá toda no Facebook. E isso preocupa bastante. Eu acho que esse é um assunto, cabeça, que a gente vai trabalhar várias e várias vezes nos próximos episódios, cara. Mas eu acho muito, muito, muito preocupante a gente ficar preso ao Facebook, né? Porque você teve muitas queixas contra o seu conteúdo, nós vamos tirar você do ar, né? E isso é muito grave. Ao passo que, olha o que acontecia no passado, né? Eu gosto de dar o exemplo do Coca da Boa. O Mr. Manson recebia tantas ameaças de processo que ele colocou o site dele na Eslovênia e falou: você quer me tirar do ar, bicho? Vai ter que falar esloveno agora para falar com o meu host para me tirar do ar. Por quê? Ele queria falar coisa. E olha que o Mr. Manson não fazia nada de grave, né? Ele fazia piada. Então, você tem lá uma galera que é contra você, que dá um flagzinho na sua página, o algoritmo tira você do ar e boas, né? Porque tá tudo no mesmo lugar e, enfim, isso é uma coisa muito complicada. Eu acho que isso é muito ruim para a coletividade, né? E vai contra a onda da mídia social, né? Começa a ser a mesma briga, por exemplo, que o Instagram tem com mamilos. A coisa tão polêmica. E é um exemplo pequeno, né? O Instagram começa a... se você for fazer algum tipo de controle editorial, faz direito, sacou? Proíbe o mamilo, mas não proíbe foto de alguém matando o outro, sei lá. Pois é. O vídeo da galera decapitando os outros lá no Estado Islâmico rola na boa no Facebook, mas bota uma foto de uma mãe amamentando uma criança que, ferrou, não pode. Não pode. Tomar banho, né? E isso pode acontecer com qualquer conteúdo, ainda mais no sentido, num momento tão polarizado que a gente está hoje politicamente no país, vira margem para qualquer conteúdo ou ser censurado. E se tiver algo de fato errado com esse conteúdo, vai dizer que foi porque fulano controla a mídia, ciclano controla o Facebook, você não sabia vira, enfim, perde seu controle completamente, entendeu? E eu acho que é uma coisa, cara, essa centralização da produção de conteúdo em grandes lugares, essas grandes fazendas, não vamos falar fazenda de conteúdo, que vai parecer com aqueles caras que fazem marketing de busca, criando backlink, etc, essas coisas assim, mas esses grandes silos, eu acho que aí a troca deixa de ser bacana. Que troca? De você abrir mão de uma pancada de coisa para ter a comodidade do conteúdo todo chegando para você na sua cara. Eu acho que isso é complicado. Toda vez que eu mostro aquele videozinho da Web 2.0, The Machine is Using Us, as pessoas que estão ouvindo aí, que são meus alunos, eu devo ter mostrado isso já nesse semestre, né? Porque a gente já está mais da metade do semestre, eu já mostrei isso. É super relevante mostrar esse vídeo, mesmo ele sendo de 2007, porque ele fala da coisa bacana que é o RSS, cara. E que a galera adora assassinar o RSS, falando que o Twitter matou o RSS, o Facebook matou o RSS, sendo que o RSS é uma coisa muito bacana, um jeito de você ter, na comodidade de uma tela, um NetVibes, lembra do NetVibes? Pois ou do seu leitor de RSS, os conteúdos que você quer na íntegra e todo o conteúdo.
Eu não abro mão do meu NewsBlur de jeito nenhum. Eu pago $24 anuais para o NewsBlur, mas eu pago rindo até a orelha, porque ali eu vejo tudo que eu quero de todo mundo que eu sigo. E eu acho que isso não dá para colocar um preço nisso. Isso é muito bom. Ao passo que no Facebook, é óbvio, é uma própria característica dessa ferramenta, você só vai ver aquilo que se assemelha com as coisas que você já sinalizou gostar. E não tem nada de errado nisso, a não ser o fato de que você não vê as coisas na sua completude, você não vê tudo que todo mundo que você segue colocou. Então isso eu vejo como um problema da centralização dessas plataformas. É uma comodidade, mas que essa comodidade custa caro. Ô Caio, agora, essa centralização, ela é para o usuário comum, eu e você, a gente consegue passar por isso, incólume, de certa forma. Agora, eu fico pensando para o jornalismo hoje que fica patinando no meio digital, a partir do momento que você centralizar a distribuição em 3 players, no caso do Brasil, 3 players gringos, como que você vai conseguir manter uma operação, entendeu? Não, e olha a queda da qualidade dos textos em função do algoritmo do Facebook, cara. Todo mundo vira BuzzFeed. E se alguém... sério, eu prefiro perder tudo, qualquer ouvinte que seja, se alguém falar que BuzzFeed é legal. Sabe? Aí você vê eu tenho visto direto a Time fazendo matéria tipo BuzzFeed. CNN fazendo matéria tipo BuzzFeed. Dos brasileiros você já vê igual, assim, aqueles títulos dúbios, aquelas coisas, lista, galeria de imagem, coisa muito pouco relevante. E isso é complicado, né? Porque o Facebook parece que é um lugar em que é proibido você ter texto grande, texto profundo, texto reflexivo. E você não precisa ter texto grande, profundo, reflexivo, chato, do tipo Caros Amigos ou Piauí, que eu não curto. Mas eu sei que eu vou ganhar um monte de inimigo por causa disso, mas que se exploda. Eu acho que você pode ser muito relevante tendo o controle sobre o que você coloca. E quando você fica se submetendo a isso para catar clique, para catar like, eu acho que aí mostra que só, bicho, o que eu faço não é mais jornalismo. O que eu faço é um jeito de trazer as pessoas para ver anúncio de remarketing do Magazine Luiza. Eu acho o BuzzFeed legal como BuzzFeed. Aí você pode até perder seu companheiro de podcast aqui nesse momento. Mas qualquer pessoa que tenta, qualquer plataforma que tenta fazer o BuzzFeed para ganhar do BuzzFeed, perde. Perde. A única coisa legal do BuzzFeed, cabeça, é que o Zé Frank tá no BuzzFeed. Isso é a coisa mais legal. O Zé Frank é um cara massa. Mas fora isso, bicho, você não imagina o que aconteceu. E ainda dá aquelas coisas assim. Essa lista de 10 coisas importantíssimas vai mudar a sua vida. A número 4 mudou a minha. Aí você fala, putz, grilo, sério? O negócio é que o BuzzFeed tem um tempo atrás que eles começaram a apagar matérias antigas dele. Eles estão querendo melhorar. E eu acho que o cara do Político foi pro BuzzFeed, né? O Peretti contratou ele. Então, assim, tem algumas coisas que são legais. Falava-se mal algumas iniciativas também. Que são legais, até como jornalismo. Agora, não tente ser a Folha de São Paulo, não tente ser a Time e fazer o BuzzFeed, porque você vai perder, porque você não é o BuzzFeed. Agora, se você faz isso só para manter a relevância numa plataforma, mostra como que esse esquema de ser uma plataforma só, ou 2 ou 3, ela é um esquema que pode ser nocivo pro mundo todo. Para todo mundo, exatamente. É malvado na essência. Exatamente. É fogo, né, cara? A gente olha o Facebook em termos de experiência, ele é muito bacana, a experiência de uso. Mas em termos de motivação comercial, motivação do negócio, ele é a personificação da malvadeza, né, cara? Toninho malvadeza. Ele é tipo... O Facebook ele é mais malvado que o governador do Walking Dead, velho. Do Walking Dead. Ele é muito mais malvado. O governador teria medo do Facebook. Ou agora, pra você que... Você acompanha o Walking Dead, cara? O Fear of the Walking Dead, eu confesso que eu dormi no primeiro episódio e eu não baixei mais. Tá, mas e o Walking Dead, a série? O Walking Dead, a série, pô, muito bacana, cara. Muito bacana, porque eu e Carol chegamos aqui no finalzinho agora e a gente conseguiu terminar a 5ª temporada. E parece que vai vir gente pior do que o governador, né? Pois é. É o negócio dos quadrinhos, se você gosta, cara, lê os quadrinhos, que essa galera que é pior que o governador já deu uma parecida lá.
Mas o governador é emblemático, né, bicho? A sacanagem que ele fez com a Michonne e que não aparece na série, né? A série, esse governador limpinho de olho azul é um bundão. Eu só acompanhei a série, cara. Eu não acompanhei a... Cara, lê o quadrinho que você vai ver que até a figura do governador te dá medo. E lê o livro. Lê o livro A Ascensão do Governador, que também você fala, pô, bicho, eu não queria topar com esse cara, não. Eu preferia ser comido por um zumbi. Beleza. É a dica cultural do Caio hoje. É isso aí. Mas é isso aí, Caio. A gente vai... Agradecemos o Moreno pela indicação do link. Isso, e aguardamos a participação do Moreno aqui, ó, chamada pública, né, cara? Chamada pública, Moreno Osório, compareça ao Ainda Sem Nome. Isso aí, guichê 27. Guichê 27. Caio, é isso aí, acho que nossos leitores nossos ouvintes, né, vão ter muita alvite de linguagem, vão ter muito que ouvir possivelmente comentar com a gente. Isso, espero que façam lá no aindasemno.me, que aí a gente também pode responder e todo mundo criar um diálogo bacana lá. Participe, comente, compartilhe, curta, divulgue o link no Google+, no LinkedIn, no Pinterest, no Tumblr, enfim. É isso aí. É isso aí. Mais uma vez, Caio, melhoras e um prazer incrível fazer essa edição. Eu já tô melhor, cara. Se fosse comparar com ontem que eu não consegui sair da cama, hoje tá muito bom. Maravilha. Beleza, cabeça. Foi um prazer. É sempre a todos que comentaram um agradecimento e a gente vai se falando ao longo da semana. Um abraço. É isso aí. Valeu, um abraço, gente. Até mais. Falou.